popular. Vamos ouvir, doutora. Muitos animais, depois dessas festas, apresentam problemas de acidose metabólica pelo excesso de esforço, insolação, ficar muito tempo sem beber água, trabalhando no sol forte, e problemas relacionados à claudicação, tendinite, inflamação dos tendões, dos cascos. Tem muito problema de animal que vai sem ferradura, que cai a ferradura, então ele gasta muito o casco, depois ele fica, como a gente diz, trilhado, sem conseguir andar direito, sem conseguir pisar. E no ponto de vista emocional também, para o animal trabalhar num ambiente daquele, com som muito alto, aquela confusão embaixo, você vê nas imagens que a Terra Verde Viva tem, pessoas passando ao lado dos animais onde estão as caixas de som, tampando os ouvidos. Os animais não tampam os ouvidos e têm uma audição muito mais sensível que a nossa. Então a gente tem o direito de escolher, você passa perto de um som alto, você se afasta, tampa o ouvido e se afasta. E o animal que fica ali, aquele som alto, esse é o problema. Isso, todos esses fatores aí podem levar tanto a um problema para o animal, como também acidentes, né? Um animal desse pode ficar descontrolado. Sim, isso tudo que eu estou falando é no ponto de vista do animal. Agora, eu acho que mais descontrolado do que o animal são as pessoas que conduzem os animais, que normalmente, não se pode falar que todos, mas a grande maioria das pessoas abusam de bebida alcoólica, de outras drogas, e aí pegam esses animais para se exibir. E usam esses animais de uma maneira agressiva em relação às pessoas que estão em volta, botando o cavalo para rodopiar, para sapatear no meio da multidão. E isso, sem dúvida, é um risco extra. Nós estamos pedindo que a Justiça conceda uma liminar para obrigar a Prefeitura de Salvador a proibir a permanência dos animais nessa festa. No ano passado, o juiz disse que os animais iriam permanecer, mas que a Prefeitura estaria obrigada a fazer essa fiscalização. E a Prefeitura não foi, a Prefeitura não fiscalizou, mas nós fiscalizamos. Então, produzimos um vídeo chamado Os Animais na Terra da Felicidade, que se encontra à disposição das pessoas que queiram ver os maus tratos. Algumas pessoas abriram a barriga de um cavalo com as esporas e na Barra, numa festa carnavalesca, pré-carnavalesca, o animal estava sendo açoitado, jogaram bebida alcoólica nos olhos do animal, né? Então, tudo isso é maltrato. A sociedade precisa compreender que o animal não foi feito para estar ali, submetido a esse tipo de maltrato e de abuso. Quem falar em tradição para manter esses animais na festa está falando de crime, porque eles são realmente maltratados e uma tradição perversa, uma tradição criminosa não pode prevalecer sobre os maiores valores de respeito à vida, à dignidade e de paz. Ô, doutora Ana Rita Tavares, vamos fazer uma convergência desse pensamento tradição versus evolução versus a produção científica. A gente sabe que o tempo passou, nós evoluímos muito, né? Nas pesquisas e tudo. Mas na Catalunha, as touradas já foram proibidas. Na região da Espanha, que tem as touradas como, enfim, patrimônio, né? Felizmente foram proibidas. Então, como é que vocês avaliam essa questão da tradição versus a evolução que mostra que os animais sofrem? Pois é. Vamos pegar o maior exemplo, que é da escravidão. Na época, a tradição e a cultura era a escravidão. Era de manter o negro açoitado, amarrado. O negro não tinha direito a nada, ele era tratado como mercadoria, não é? Então, vejam que na época existia esse tipo de cultura, é uma cultura perversa mesmo, né? É uma cultura que desrespeita a vida, é uma cultura que agride. Por que nós vamos manter uma cultura que agride? Se existe, inclusive, além da questão da humanidade, existe uma ordem legal, minha gente. A Constituição Federal, que é a maior lei do país, ela diz lá que está vedada a prática de crueldade contra animais. Então, por que, sabendo que existe realmente a crueldade, vai se manter o animal numa festa dessa? A Lei de Crimes Ambientais, no artigo 32, diz que maus tratos é crime. Se considera crime maus tratos a animais. Então, as pessoas, na verdade, elas têm que se conscientizar que o lugar do animal é na natureza, não é ali. Na verdade, para que é que serve o animal numa festa dessa? Na verdade, ele é ridicularizado para que as pessoas possam se divertir às custas dele. Quem se diverte, Entendeu? Tem gente que acha engraçado, né? Ô, doutora, vamos ouvir o que as pessoas nas ruas pensam a respeito desse assunto? Vamos ouvir. Vamos ouvir. É uma tradição, né? De algum tempo, eu acho que devia permanecer. Todos os anos já participaram, por que esse ano não? Eu acho que sim, que deve participar sim. Eu acho que tinha que ter os animais. É tradicional.
Bom, a gente vai aguardar agora a decisão judicial, né, para saber o que é que vai acontecer na festa do Bonfim amanhã, né, doutora? Isso, nós esperamos que com a retirada dos animais, porque não há como fiscalizar, isso é inconciliável com a permanência dos animais ali, né? Não tem como fiscalizar os excessos. Mais uma coisa, sobre aquele protesto que montaram, inventaram um protesto que é assim, coloca o jegue em cima da carroça e o homem para puxar o jegue. Pessoas abanando o animal, dando comida, dando água para ele. E mesmo assim esse cortejo sairia com esse animal sobre a carroça, em cima, sendo puxada pelo homem. A senhora acha que isso exime o maltrato, os maus tratos aos animais? Mas de forma alguma. Isso, na verdade, foi uma sátira, não é? Que alguém que desfila, cafezeiro, né? Moisés Cafezeiro. Moisés Cafezeiro, ele fez como uma crítica à nossa iniciativa. Agora, de forma alguma, nós queremos seres humanos também, não é, sendo maltratados, porque se o ser humano vai puxar o animal, ele vai ter que ser submetido a maltrato. Nós queremos que não haja maltrato nem para o animal, né, nem para o ser humano. E olha, para quem não entende, esse trabalho dessa organização Terra Verde Viva já vem e não cessa. Já vem de muito tempo. Se você acessar o site deles, tem horas que eu não consigo nem ver as imagens, sabia? E animal em circo sendo maltratado, acesse, dê uma olhadinha. Doutora, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada aqui à Record, à TV Itapuã, porque essa é a forma de educar as pessoas e de esclarecer, de informá-las, para que elas saibam quais as razões nossas da OAB Bahia, da Célula Mãe, da Terra Verde Viva e da Animal Viva, de ingressar com essa ação para acabar com os maus tratos. Vamos evoluir. Obrigada. Né? E assim que tiver a decisão, me ligue para eu publicar no blog, tá certo? Tá bom. Pronto, tá certo, no blog do Daniela. Baianoá, em primeiríssima mão, a decisão sobre a participação ou não dos jegues na festa do Bonfim. Agora eu posso chamar Gabriel Pinheiro para me dizer como é que está o trânsito. Agora já está fluindo com mais intensidade, Gabriel? Sim, Daniela. Continua aqui na região da Avenida Lucaia, cruzamentos aqui que levam Vasco da Gama. Mostra aí, Luiz Vieira, as imagens. Olha só, neste momento, trânsito já bem mais intenso aqui. Caminho aqui leva para o centro, Fonte Nova, Cidade Baixa, muito trânsito. Neste momento está um pouco mais tranquilo, mas olha só, tem alguns pontos onde o trânsito fica um pouco parado, principalmente, Daniela, por conta da questão da chuva, mas vamos aí alertar aos motoristas, vocês falavam aí da festa que acontece amanhã e por conta disso a Transalvador monta um esquema especial, estarão proibidas circulação e estacionamento de carros nas avenidas Lafayette Coutinho, Avenida Contorno, das 9 da manhã de amanhã até as 19 horas e na Conceição da Praia, já começando às 0 hora, ou seja, meia-noite de hoje, às 19 horas. Fica também suspenso o sentido duplo, mão dupla de tráfego na Avenida Oscar Pontes. São várias mudanças, Daniela, e agora nós damos aí o alerta para os motoristas que estão saindo de casa neste momento. Continua chovendo aqui na capital baiana, chove pouco, é verdade, mas continua chovendo. Por conta disso, todo cuidado no trânsito ainda é pouco, Daniela, muita atenção. Dá para entrar na sua semana? Um pouquinho. Observe, Gabriel Pinheiro, além de repórter, já foi professor de universidade. É um rapaz muito inteligente, viu? Muito cheio de informações, inteligente mesmo. Agora eu quero saber, você já pensou em algum momento em ser cantor, em entrar na área artística, musical, Gabriel Pinheiro? Olha, Daniela, eu até gosto muito de música, mas cantar, eu prefiro cantar em casa mesmo, porque no Ídolos, por exemplo, não tenho competência para tanto, aí só os bons mesmo. Ah, então você prefere ouvir boa música ouvir do que se arvorar a fazer, não é, a sua cantoria. Tá bom, muito obrigada, era só isso que eu queria saber. Ainda bem que ele tem consciência. Agora, quem tem consciência do seu talento não pode perder a oportunidade de participar do Ídolos 2011. Estão abertas as temporadas idolosbrasil.com.br. Vai acontecer as audições Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, em Uberlândia. Então você só pode fazer a inscrição. Agora a gente de todo o Brasil pode participar. Só pode fazer a inscrição pelo idolosbrasil.com.br. Acesse até para saber as novidades desse ano. Boa sorte para você. Ídolos Brasil é mais uma iniciativa de sucesso da sua Rede Record. Agora, infelizmente, deixa eu mudar de câmera para falar de outra coisa, um acidente. Aliás, um incidente em uma obra de concessionária de veículos provocou vazamento de gás na Avenida Paralela ontem aqui em Salvador. O vazamento aconteceu depois que uma retroescavadeira atingiu o duto de gás. Está vendo aí o cano? Durante um serviço de terraplanagem na frente da loja.
Técnicos da Bahia Gás chegaram rapidamente, fizeram um conserto a tempo de evitar uma explosão. Todos os cuidados, as precauções foram tomadas, ninguém ficou ferido. Agora, o fornecimento de gás teve que ser interrompido por algumas horas na região de Alphaville e de um shopping grande também de lá. A situação foi normalizada no início da noite, portanto, atenção com obras em qualquer parte da cidade, principalmente se vai utilizar equipamento pesado como uma retroescavadeira, viu? Mas no momento, já que se soube do vazamento de gás, eles interrompem, não é, a passagem do gás pelos dutos para evitar mais ou possíveis acidentes. Olha, muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada. Muito obrigada também pela sua confiança. Todo dia no danielaprata@tvitapuã.com ou no Bahia no Ar, @tvitapuã.com, eu recebo recados, verdadeiros depoimentos de vida, sabe? Tanto assim quanto no blog, tanto nos e-mails quanto no blog. Então eu agradeço a você que escreve para mim, pela sua confiança, pelo seu carinho. Muito obrigada, muito obrigada. Mas nossa retribuição vem em forma de trabalho. Amanhã, de novo, tem Bahia no Ar, às 6h30 aqui no seu Canal 5. Fique agora com o Fala Brasil. Em seguida, Hoje em Dia. E antes que eu não dê o meu abraço e alguém reclame, venha. Chegue mais perto, Júnior. Venha me dar o meu abraço. Bom dia para você. Deus está em Deus, pé na tábua. Avante. Tente outra vez. Se não deu certo ainda, continue, porque uma hora você consegue. Bom dia, bom dia, bom dia. E até amanhã às 6h30. Espero você. Até lá.